Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, nesta tarde maravilhosa de sol que a providência divina nos proporciona, que possamos estarmos aqui com nossas mentes e nossos corações voltado a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, o maior, para refletirmos sobre o tema da tarde de hoje, que é a lição de Jesus a Nicodemos, e que é com esta vontade de refletirmos sobre essa lição tão importante que aqui estamos. Agradecidos aos queridos irmãos espirituais, nossos benfeitores, que dirigem e orientam os trabalhos nesta seara de luz, neste dia. Nós manteremos aí paz, graças a Deus, e que assim seja. Queridos irmãos, o nosso tema desta tarde é uma das lições mais bonitas, mais lindas do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a lição de Jesus a Nicodemos. Primeiramente, gostaríamos de rapidamente dizer quem foi Nicodemos. Nicodemos era um senador judeu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o templo, era o fórum, era o local em que se decidiam todas as questões, fossem elas religiosas, políticas e até da aplicabilidade da religião do povo. O Sinédrio era composto por duas facções, e a facção, como dizemos aqui, não é a facção no termo moderno que nós conhecemos hoje. A facção é que eram, vamos dizer assim, eram dois povos. Eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus que não aceitavam a ressurreição, e não aceitavam anjos, não aceitavam vida futura, né? Os saduceus eram assim. Já os fariseus, eles acreditavam na vida futura, aceitavam a ressurreição, e eles também acreditavam nos anjos e na vida futura. Só que eles não tinham assim, uma ideia muito exata do que era a ressurreição. Bom, esses dois grupos formavam o Sinédrio, que era esse local onde tudo se definia, e onde nós tinha o sumo sacerdote, e depois tinha os doutores da lei, enfim, tinham várias funções. E na época de Jesus, o sumo sacerdote era o Caifás. E Nicodemos era um doutor da lei, e ele era um espírito muito bem formado, muito intelectualizado, muito conhecedor de toda a lei de Moisés. Todo o Velho Testamento ele conhecia e vivia segundo a lei. Ele era um homem íntegro. Inclusive a historiografia religiosa, se a gente for observar, ela não faz uma justiça a Nicodemos, porque ele era realmente um homem na época de uma personalidade, de uma firmeza, mas ele era muito justo, ele era muito honesto. Inclusive, ele foi quem defendeu Jesus frente ao Sinédrio.
dizendo que todos mereciam um julgamento justo, que eles tinham o direito de fazer a sua defesa. Muito bem, esse era Nicodemos. Tá? E o Nicodemos, embora toda essa formação que ele tinha de conhecimento das leis, enfim, ele sentia que lhe faltava alguma coisa. E ele sentia, porque ele acompanhava Jesus, embora não fosse um seguidor de Jesus, ele acompanhava Jesus, e ele sentia que tinha um entendimento maior, que Jesus tinha muita coisa para lhe ensinar. E ele foi, numa noite, ter com Jesus para conversar, para fazer um questionamento sobre aquelas dúvidas que, de uma certa maneira, embora com todo o conhecimento que ele tinha, elas lhe afligiam o coração, a mente e o coração. E ele questionou Jesus sobre algumas coisas, e Jesus, eu me recordo assim, diretamente, que ele perguntou como ele faria, porque nas pregações Jesus ele dizia que a gente teria que, para chegar ao reino do céu, Jesus dizia que teria que nascer de novo. E ele questionou Jesus: como eu faço para atingir o reino dos céus? E Jesus disse: para atingir o reino dos céus, teremos que nascer de novo. Mas daí turbinou a cabeça de Nicodemos, né? Porque ele disse assim: como posso eu, um homem velho, retornar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Embora todo o conhecimento de Nicodemos, ele levou aquilo para a parte física, porque eles não avançavam muito nesse conhecimento espiritual. E o conhecimento espiritual dele era embasado no Antigo Testamento, lei de Moisés. Então o diálogo se desenvolveu por aí. E Jesus disse para ele: como? Tu és mestre em Israel e não conheces essas coisas? Aí ele, cada vez mais, foi complicando a vida do Nicodemo, né? Então, queridos irmãos, esta noite que nós estamos falando, essa noite que Nicodemos foi procurar Jesus, não é uma simples noite, porque ela pode ser conhecida na historiografia religiosa, é a noite da alma. Pode-se dizer que é a noite da alma. Por quê? Porque isso foi uma lição para a humanidade que ultrapassou aquele encontro com Jesus. Ultrapassou aquele encontro com Jesus, porque foi a noite do despertamento de Nicodemos. E que nós podemos trazer para isso, para um ensinamento da humanidade. A noite do encontro com Jesus é a noite da alma, a noite, né, em que eu despertei. Então é uma noite que nós podemos nos questionar: nós já tivemos esta noite? Esta noite, né? Quantos de nós já tivemos essa noite? Quantos de nós já despertamos? Quantas dúvidas nós já sanamos em relação a isso? Tá? Então, porque grandes perguntas, grandes dúvidas também nos envolve nossas mentes, nossos corações. O porquê do sofrimento, o porquê da vida na Terra, o porquê da morte. Então todos nós nos questionamos: o porquê do sofrimento do corpo físico? Então esse é o despertar.
Mas quantos já se questionaram a respeito disso? Não, né? A gente vê uma grande parte da humanidade que vive a religião, vive a vida muito mais preocupado com a aparência material. Não que a aparência, a vida material não seja importante, não. Estamos no mundo material, necessitamos de viver bem, de criar filhos, de ter onde morar bem, porque as religiões às vezes dizem que os pobres herdarão o céu. Não, está completamente equivocado. Está completamente equivocado. Pobreza não é sinônimo de humildade. E eu não preciso ser pobre para herdar os céus. Eu preciso é que o meu espírito assimile essa capacidade de simplicidade, de humildade. Então, essa caminhada do espírito, esse despertamento consciencial é muito importante, né? Então, eu diria assim, que Nicodemos também nos trouxe um ensinamento. Ele fez, né, ele representa para cada um de nós a nossa caminhada espiritual, a nossa caminhada, o nosso encontro com Jesus. É que ele representa. E esse é um dos mais lindos episódios que os evangelhos falam. É o encontro de Nicodemos com Jesus, né? Então, queridos irmãos, era natural que Nicodemos pensasse no renascimento físico, né? Mas a doutrina espírita nos esclarece, né? A questão 166 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que o espírito precisa reencarnar? E os Espíritos respondem, para alcançar a perfeição. Questão 166. A reencarnação não é castigo, é reeducação, é oportunidade, é escola de aprendizado, é a misericórdia divina nos proporcionando uma nova oportunidade de renascimento para fazer correção em equívocos que cometemos e também oportunidade de novos aprendizados, de novas movimentações, né, de atingirmos outros degraus do conhecimento. Então essa é a nossa caminhada. Cada existência representa uma nova possibilidade de reparar erros ou equívocos, né? Porque os espíritos não nos consideram espíritos errados, e sim espíritos equivocados. Tanto é que nós temos as oportunidades de renascermos, né? Então, né, essas aparentes injustiças, né, a gente vê na reencarnação. Então, Jesus nos falava para Nicodemos que ele tinha que renascer quantas vezes fosse necessário, né? Então, nos leva a pensar o seguinte: nós, através da reencarnação, vamos compreender vamos compreender a lei que rege o universo. Porque se nós retirarmos a reencarnação dos ensinamentos de Jesus, sobra pouco, né? Sobra pouco, porque daí nós vamos ver assim, por que uns nascem em lares ricos, outros em lares muito pobres? Por que uns nascem bonito, lindo, né? Assim vocês estão vendo aqui, lindo, assim, né? E outros pobres, feios, né? E por que nós vemos tantas crianças já desde pequenininha com sofrimento? E aí nós precisamos entender, que não é castigo divino. Deus não castiga ninguém. As nossas vidas, né, a lei de causa e efeito trabalha em comum acordo com a reencarnação, ou a reencarnação trabalha em comum acordo com a lei de causa e efeito, que é a lei que rege o universo e rege, portanto, toda a natureza, rege as nossas vidas, porque nós somos produto dessa natureza. Tá?
Então, a reencarnação explica que Deus não favorece e nem prejudica ninguém. Simplesmente eu vou colhendo segundo eu semeei. Mas nós ainda temos a felicidade de, quando nós cometemos um equívoco, se nós não estamos amadurecidos consciencialmente, aquilo fica assim, como se diz assim, em stand-by, aguardando, até que eu atinja um grau de maturidade consciencial. Quando eu atinjo essa maturidade, aquele pacotinho é colocado na minha porta, né? Como eu digo assim, brincando com o CEP certinho. Eles não erram o CEP, bem certinho na minha porta. Por quê? Porque eu já estou preparado para refazer aquilo ali. Estou preparado para reharmonizar a lei que eu desequilibrei. Porque quando eu cometo um equívoco que prejudica alguém, eu desarmonizo a lei que rege o universo. E quando eu estiver amadurecido consciencialmente, eu terei que reparar aquilo ali, mas eu tenho um tempo entre o erro, o equívoco que eu cometi e o espaço para me amadurecer. Se nesse espaço eu não refiz aquela situação, ela me é colocada para eu refazer. É assim que eu entendo, o que é a reharmonização da lei que eu desequilibrei. Então, a gente vai lentamente crescendo, evoluindo, refletindo, até atingir um patamar que realmente a gente pode dizer, estou um pouco mais amadurecido, porque já consigo entender. Então, quando eu cometo alguma atitude, enfim, que prejudica alguém, eu tenho essa convicção que eu estou trabalhando contra mim mesmo. Eu estou me atingindo, porque mais hoje ou mais amanhã eu terei que refazer aquela situação. Tá? Cada etapa da nossa existência é um momento, é uma oportunidade de renascimento, né? Porque todos somos espíritos imortais e que, conforme vamos atingindo, vamos crescendo, enfim, nós vamos subindo de patamar. Tá? E às vezes, normalmente depois do despertamento, a gente já erra menos, propositalmente, né? Claro que tem muitas coisas que nós julgamos que é certo, e segundo a lei de Deus não é certo. Então são pequenas falhas que todos nós temos, mas isso a gente vai corrigindo com o passar do tempo. Por isso as diversas reencarnações, né? Uma coisa que sempre é bom chamar a atenção é que no entendimento do Espiritismo, né, é necessário que haja uma renovação integral do ser. Não basta mudar exteriormente, é necessário transformar sentimento, pensamento e atitude. Não adianta eu dizer que sou religioso, colocar o Evangelho debaixo do braço ou a Bíblia e andar por aí falando de Deus, se as minhas atitudes não são condizentes com isso. Gente, isso envolve todos nós, isso envolve todas as religiões, isso envolve inclusive nós espíritas. Lamentavelmente, porque o espírita já tem um grau de esclarecimento consciencial, né, pelo menos intelectual, né, do entendimento. Então teria que se equivocar menos, mas não é verdadeiro.
não é verdadeiro. Por quê? Porque a nossa condição humana, nossa condição de interesses materiais, enfim, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade é muito grande ainda. Claro que a gente entende também, não estamos aqui a falar mal dessa religião, daquela ou até dos espíritas, não, porque nós nos incluímos isso aí. E em outras religiões, nas religiões tradicionais, todos nós que hoje estamos dentro do espiritismo, segundo a Joana de Ângeles, nós passamos por dentro, principalmente por dentro da Igreja Católica na Idade Média. Então nós temos muita bobagem, muita sujeira para vir para fora. Mas hoje nós já temos um grau de entendimento que já está um pouco menor. Nós não estamos mais cometendo grandes bobagens. Eu tenho um querido amigo que trabalha comigo há muitos anos lá no Bezerra. Todo mundo conhece o Neri Castilha, meu parceirão, e ele diz assim, antigamente nós nos reuníamos para ver de quem é que nós íamos tomar alguma coisa, dinheiro, nós nos reuníamos, nosso grupo se reunia para ver de quem a gente ia tomar. Hoje, nós nos reunimos todas as quinta-feiras aqui no Bezerra para tentar ajudar aqueles que estão mais necessitados do que nós nesse momento. É uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Então, assim, a gente vai, como nos explicam nas obras básicas, a natureza não dá saltos. Então, lentamente, o processo é lento, nós vamos mudamos uma coisinha hoje, outra amanhã e tal, de repente damos para trás, achamos que já, sabe aquela assim, que nós achamos que estamos grandão, e quando a gente vê, fez a mesma bobagem, faz parte da caminhada. Então vai chegar um momento em que a gente vai zerar isso aí. Então, queridos, não basta mudar exteriormente, é necessário transformar sentimento, pensamento e atitude. O reino de Deus começa dentro de nós, não é um lugar distante, não é um lugar distante, é um estado de consciência conquistado através da vivência do amor, mas do amor, aquele amor que a gente realmente convive. Aquilo que a gente estende a mão quando a criatura está necessitada, a gente estende a mão, porque a gente tem que ter também esse sentimento de equilíbrio, que não é para sustentar quem não quer trabalhar. A gente tem que ter muito consciente isso, mas estender a mão para aquele que realmente está passando um momento de necessidade, uma catástrofe, isso, aquilo. Então aí vamos lá e auxiliamos, damos um impulso para ele ir em frente, e depois a caminhada é com ele, Jesus também disse a Nicodemos assim, o vento sopra onde quer. Jesus compara o Espírito ao vento. Não vemos o vento, mas percebemos os seus efeitos. Também não vemos a alma, entretanto observamos suas manifestações através das escolhas, dos sentimentos e das obras. Então, assim, os nossos espíritos, quem somos nós? Como é que chegaremos na espiritualidade? Qual é a bagagem que nós levaremos? O nosso currículo é aquilo que nós fizemos no nosso dia a dia, não é aquilo que nós vamos dizer que fizemos, porque o que nós fizemos está registrado. Isso é o que tem valor na espiritualidade. É as lágrimas que eu enxuguei, as orações que eu fiz por quem necessitava. Então todo esse processo é o que realmente vai
trabalhar a meu favor. Quer dizer, o bem, o amor, esse é o meu advogado de defesa na espiritualidade. Então a nossa caminhada é por aí. Tá? Da mesma forma, a ação dos bons espíritos ocorre silenciosamente em nossas vidas. Eles nos inspiram ao bem, fortalecem a nossa coragem e auxiliam sempre que abrimos o coração. Então é honestidade, é seriedade. Quando nós começamos realmente a entendermos o Espiritismo, nós temos que ser sinceros e honestos conosco mesmo. Por quê? Porque a espiritualidade olha para nós, sabe que somos nós. Então, não existe, né? Nós não vamos enganar ninguém com um palavreado bonito, né? Eu comentei com vocês aqui, que o Nicodemos, ele conhecia profundamente as Escrituras. Ele sabia tudo e ele aplicava na vida dele. Mas Jesus mostrou para ele que somente o conhecimento intelectual não basta. É preciso viver aquilo que nós aprendemos. E isso se aplica a nós. Isso se aplica a nós. O que nós aprendemos nos cursos, as aulas dentro do Espiritismo, nós necessitamos vivenciar isso. Porque essa é a bagagem que nós estamos preparando. O Espiritismo insiste nessa lição. Podemos conhecer todas as obras de Kardec, frequentar o centro espírita de segunda a segunda, mas o verdadeiro progresso acontece quando aprendemos a perdoar, a servir, a compreender e a amar. Sabe? A alma tem que ser desnudada. A alma tem que ser desnudada. Quando eu digo para uma pessoa eu te amo, é porque realmente nós amamos. Então, isso é a nossa vivência do Espiritismo. Nicodemos mudou. O Evangelho mostra que aquele encontro produziu frutos. Mais tarde, Nicodemos defendeu Jesus frente ao Sinédrio. Comentei ligeiramente com você. Nicodemos defendeu Jesus, né? Lembrando que ninguém deveria ser condenado sem ser ouvido. Jesus tinha um seguidor que se chamava José de Arimateia, e ele era amigo de Nicodemos, e os dois eram membros do Sinédrio. Mas o José de Arimateia, ele ficava um pouco mais quieto, porque ele não tinha o gabarito que o Nicodemos tinha no Sinédrio, e os sumos sacerdotes lá, eles realmente pegavam. Mas o José de Arimateia, depois de Jesus ter sido crucificado, foi quem foi conversar com Pôncio Pilatos para receber o corpo de Jesus. Porque tem um detalhe, o Sinédrio, os judeus na época lá do Sinédrio, eles não tinham poder para matar, para condenar à morte, para crucificar. Então eles tiveram que levar Jesus a Pôncio Pilatos para que os romanos fizessem isso. E depois, então, tudo feito, a história todos nós conhecemos, José de Arimateia foi ter com Pôncio Pilatos solicitando o corpo de Jesus. E aí então Nicodemos se juntou a José de Arimateia, né, e foi aquele sepulcro que Jesus utilizou era de propriedade de José de Arimateia, que também era um judeu abastado da época, né? Então era de José de Arimateia. E Nicodemos foi quem levou todos os óleos, as toalhas, né, enfim, para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Então, a caminhada foi por aí. Então, por isso que eu digo assim, se a gente lê e procura alguma coisa sobre
sobre Nicodemos, a gente vê que a historiografia religiosa ela não faz muita justiça a Nicodemos, né? Então hoje eu preferia trazer tudo anotado e tal, para que pudesse ser o mais legítimo possível em relação a isso aí, porque a caminhada é por aí, né? Então, aqui, encerrando aqui, aquele homem que procurou Jesus escondido, Nicodemos foi procurar Jesus à noite, para que ninguém visse também, né? Porque passou a demonstrar publicamente o seu respeito ao Mestre. É o retrato da transformação moral de Nicodemos. Então, por isso a gente fica falando a noite da alma. E à noite todos nós tivemos, quando nós chegamos no Espiritismo, chegou um momento que deu um tchan na nossa vida e nós fomos procurar. Muitos de nós, a maioria de nós saiu de outras religiões e foi procurar o Espiritismo porque é a noite do nosso encontro com Jesus, enfim, aquele despertamento consciencial, né? Então, queridos irmãos, a grande lição de Jesus a Nicodemos continua extremamente atual. Todos nós necessitamos nascer de novo, né? É o renascimento espiritual. Então essa é a lição de Jesus a Nicodemos. Muito obrigado pela caridade de nos ouvirem.